Olá pessoal, tudo bem? De volta aqui o professor Demétrio Dantas com vocês mais uma vez, ligado, conectado com vocês para a tua aprovação nesse concurso Nossa Senhora da Glória. Se lembrem que nós estamos estudando o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Nossa Senhora da Glória e a gente no finalzinho da aula passada teve uma informação importantíssima, que essa lei, esse estatuto que é uma lei, rege tanto os servidores do poder executivo como do Poder Legislativo do município de Nossa Senhora da Glória. Eu disse a vocês que nós não temos servidores no judiciário do município, porque não existe judiciário do município. Tá bom assim? Saímos da aula passada com essa informação importantíssima. E a gente vai continuar na legislação, dando uma olhadinha agora em alguns conceitos importantes. Dá uma olhada nesse próximo slide da gente. Conceitos importantes que são trazidos na lei para que a gente possa entender o que são esses conceitos. Demétrio, me diga um negócio, esses conceitos caem, pessoal, caem. E eu preciso memorizar? Não é uma memorização, porque se eu disser para vocês memorizarem isso, vai ficar muito difícil. Eu quero que vocês leiam a exaustão. Olha, deixa eu contar um negócio a vocês. Há 20 anos eu sou professor de concursos públicos no Nordeste todo, até no Rio de Janeiro. Eu já tive a oportunidade de ministrar aula por 6 meses. Hoje eu continuo sendo professor de concursos públicos no Nordeste todo. E aí os alunos sempre me dizem uma coisa: Demétrio, quanto eu mais leio direito, menos eu entendo. Mas pessoal, isso é só uma impressão. Essa impressão, se está acontecendo isso com você, tá tudo bem. Nem se preocupa. Se está acontecendo isso com você, tá show de bola. Porque você vai conseguir compreender e aprender o conteúdo. Você vai conseguir captar esse conteúdo com a repetição na leitura. Tá? Então, um conselho já desde já. Você vai precisar ler a legislação toda. Né? Aqui eu estou trazendo a legislação, mas eu estou trazendo aqui muitas vezes um resumo da legislação. Eu preciso que você pegue, e o material vai estar disponível aqui no canal dos concurseiros para você, a legislação, e você leia a lei toda. E depois possa fazer uma revisão com as minhas aulas e os slides. E com isso você vai fixar, eu tenho certeza absoluta que no dia da prova você vai lembrar, você vai ouvir a minha voz falando os conceitos importantes que estão no comecinho do Estatuto dos Servidores do município de Nossa Senhora da Glória. Vamos lá? Quais são eles? Pessoal, olha na tela. Cargo público. Vocês vão exercer um cargo público, porque serão funcionários públicos se entrarem pelo regime estatutário, que vão. Então, o cargo público é um lugar criado na organização dos serviços públicos, é um lugar, é como se fosse uma caixa, é como se fosse um local assim, um locus, que tem denominação própria. Todo cargo público tem denominação própria. Você vai fazer para quê o teu concurso? Para professor, para auxiliar de serviços gerais, vai fazer absolutamente para quê o teu concurso? Todo ele vai ter um cargo, todo cargo vai ter uma denominação. E essa denominação, esse cargo tem que ser provido por quem preencha os requisitos mínimos definidos em lei. A lei vai definir os requisitos mínimos. É nível fundamental, é nível médio, nível superior, precisa disso, precisa daquilo, aquilo outro. A lei vai definir isso e você vai lá e preenche aquele loco, aquele espaço. Isso é o que a gente chama de cargo público. Eu não posso ter 2 pessoas dentro de um cargo público. Um cargo público vai ter só uma pessoa. Eu não posso ter 2 pessoas ocupando o mesmo cargo público, tá certo? Diferença entre funcionário público e empregado público. Pessoal, funcionário público é aquele que é regido por força do regime estatutário. Cuidado, porque o nosso Estatuto de Nossa Senhora da Glória, ele é um estatuto um pouco mais antigo. Se nós formos para os estatutos mais modernos, esse conceito aí de aquele que é regido por força de um regime jurídico estatutário vai aparecer como servidor público. Acontece que esse conceito não é trazido para a gente. Tá? Esse conceito de servidor não aparece na legislação. Aparece o conceito de funcionário. Então, o que é que você vai levar para a prova? Você vai levar para a prova que o cara que entrar pelo regime jurídico na administração vai ser chamado de funcionário público. O cara que entrar sendo regido pelo regime estatutário vai ser chamado de funcionário público. Empregado público, por sua vez, para a gente finalizar esse slide,
é o servidor que entrou e é vinculado ao regime seletista, o regime da CLT. Esse cara também entrou por concurso público, só que ele vai ter carteira assinada. Eita, Demétrio, o empregado público tem carteira assinada? Tem. E o funcionário público não tem, porque o funcionário público não é seletista. Demétrio, eu, funcionário público, tenho estabilidade, eu já estou trazendo um assunto lá da frente. Funcionário público, regime estatutário, tem estabilidade. E eu, empregado público, regime seletista, ninguém tem estabilidade. Mas ambos fazem concurso e podem ocupar lugares na Prefeitura de Nossa Senhora da Glória. Então, na Prefeitura de Nossa Senhora da Glória, eu vou ter funcionários públicos e na Prefeitura de Nossa Senhora da Glória, eu vou ter empregados públicos, funcionários públicos regidos por essa lei que a gente está estudando, o Estatuto dos Servidores, e empregados públicos regidos pela CLT, pela consolidação das leis trabalhistas. Vocês entenderam isso? Tá claro? Conceito de funcionário e empregado importantíssimo para você levar para a prova, tá bom? Beleza? Cargo público, show de bola também. A lei também vai dizer que cargo, além de ser o que você já viu lá atrás, como um lugar criado na organização dos serviços públicos, que tem denominação própria, ocupada por quem preenche os requisitos, o cargo também é um conjunto de deveres, obrigações, atribuições e responsabilidades cometidos a uma pessoa. Então, quando você assume um cargo público, você sabe quais são os seus deveres, quais são suas obrigações, quais são as suas atribuições e quais são as suas responsabilidades. O cargo traz consigo tudo isso, tá bom assim? Eu preencho os requisitos, eu quero aquele cargo que tem denominação própria, aquele cargo ocupa um espaço dentro da administração e junto com aquele cargo eu vou ter deveres, obrigações, atribuições e responsabilidades cometidas a mim, tá bom? Nesse mesmo slide, pessoal, eu quero que vocês dêem uma olhadinha nessa observação importante, ó. É expressamente proibida a prestação de serviços gratuitos para a municipalidade, salvo nos casos considerados relevantes e previstos na lei. Pessoal, essa regra não é uma regra absoluta, vocês estão vendo. Essa regra não é uma regra absoluta. Por que, Demétrio, não é uma regra absoluta? Porque tem um salvo no final. Então, apesar de ele dizer no começo que é expressamente proibida a prestação de serviços gratuitos, ainda abre uma possibilidade de alguns serviços considerados relevantes serem prestados à municipalidade, serem prestados à prefeitura, ao município, sem o pagamento devido. Mas a regra geral é o que eu quero que você leve para a prova. É expressamente proibida a prestação de serviços gratuitos para a municipalidade. Muito cuidado, olha aqui comigo. Muito cuidado se ele disser assim: a prestação de serviços gratuitos à municipalidade é expressamente vedada, não se admitindo exceção. Aí está errado. Que é expressamente vedada é. Inclusive o texto, volta lá para a tela, ó. O texto diz: é expressamente proibida, mas admite-se uma exceção. Então, prestou serviços à municipalidade, prestou serviços ao município de Nossa Senhora da Glória, você deve ser remunerado por isso. Tá bom assim? Para a gente finalizar a nossa aulinha de agora, para a gente já finalizar a nossa aulinha 2, eu quero ir para o próximo slide com vocês, só para a gente ver mais algumas observaçõezinhas em relação a cargo público. Ó. Os cargos públicos serão de carreira ou isolado. Ah, Demétrio, que legal. Existem cargos públicos que possuem, ó, turma, uma carreira escalonada, em que você entra num nível, vai passando de nível através das promoções, e existem cargos públicos que são isolados, eles não possuem uma carreira pré-determinada. Tá bom assim? Ainda mais nesse slide, ó, os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros natos ou naturalizados, ou estrangeiros que preencham os requisitos da lei. Então aqui abre-se a possibilidade de dizer, olha, cargos públicos no município de Nossa Senhora da Glória podem ser até exercidos por estrangeiros, desde que respeitem
a legislação brasileira. Então, brasileiro nato, aquele que é filho de pai brasileiro, mãe brasileira que nasceu aqui. Brasileiro naturalizado, aquele cara que era estrangeiro e veio para o Brasil e que virou brasileiro. Ou até o próprio estrangeiro que mora aí em Nossa Senhora da Glória, ou não mora, eu sei lá. Aquele cara que está aqui no Brasil, continua com a condição de estrangeiro e passa no concurso público e vai ser funcionário do município de Nossa Senhora da Glória. Mais uma vez lembrando, somente nos casos admitidos por lei. Tá bom assim? E em hipótese nenhuma, para a gente finalizar, em hipótese nenhuma, poderá se atribuir a servidor público serviços não inerentes a seu cargo. Pessoal, muito massa a gente tecer comentários aqui. Muito massa tecer comentários sobre esse ponto. Aqui, esse dispositivo decorre, vem aqui para mim, ó, do princípio da legalidade dentro do direito administrativo. Quando eu digo que em nenhuma hipótese eu posso atribuir um serviço diferente, que é não inerente ao cargo, é porque, segundo o princípio da legalidade, vem comigo, segundo o princípio da legalidade, nós, servidores públicos, você, futuro servidor público, só pode fazer o que a lei manda. Quando você estiver aí, terminando essa tua aula, pega o teu edital, vê aí o teu cargo que tu vai concorrer, e vê assim, ó, atribuições do cargo. As atribuições são aquelas, você vai fazer concurso público para fazer aquilo que está na legislação e nada mais. Eu não posso atribuir a você serviços que não são inerentes ao seu cargo. Isso fere frontalmente o princípio da legalidade no âmbito do direito administrativo. Porque aqui no direito constitucional, aqui fora, ó, no direito constitucional, nós podemos fazer tudo que a lei não proíbe. No direito administrativo, nós só podemos fazer o que a lei manda. Mas aí eu volta para a tela para a gente ver um salvo que eu até destaquei em vermelho para vocês. Olha só. Em nenhuma hipótese pode-se atribuir ao servidor serviços não inerentes ao seu cargo, salvo em cargos de chefia, assessoria e confiança, desde que haja aquiescência do servidor. O que é aquiescência, pessoal? Você sabe, você fala aquiescência no teu dia a dia. Pô, Demetrio, é muito complicado essa linguagem jurídica. Mas para de reclamar. Tu só tem um objetivo, é passar nesse concurso e você vai passar agora. Tá certo? Você vai passar agora, ó. Se for para cargos de chefia, assessoria ou confiança, o servidor pode ser deslocado para esses cargos e desempenhar funções que não são inerentes àquela que ele fez concurso. Mas isso só se for para chefia, assessoramento ou confiança. E, obviamente, desde que haja a aquiescência do servidor. O que é a aquiescência do servidor, Demetrio? É desde que haja a concordância do servidor. Tá bom assim, pessoal? Tranquilo? Olha como a gente está andando bem na legislação. Show de bola, né? É tranquilinho, pessoal. Tranquilíssimo. Fase inicial, muitos conceitos, só para a gente poder se acostumar com os termos. Funcionário, empregado, que é cargo público. Show de bola? Beleza. Eu espero vocês no nosso terceiro encontro. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.